E aí, meu amigo, beleza? Tranquilo? Tranquilo, tá me escutando bem? Tô. Só. Vamos, vamos fazer meio que um teste aí. Se o Wi-Fi não tiver legal, você me dá o toque e a gente tenta trocar aqui. Tá beleza, não, mas por enquanto tá tranquilo. Show, Ô, qualquer coisa é só tu me Renan, avisar então. como é que tá as coisas aí na República Tcheca? Cara, as coisas aqui estão começando a melhorar. Ontem, se eu não me engano, saiu um decreto aqui já liberando a abertura de lojas de até 2.500 metros quadrados. Uhum. Até ontem podia andar na rua assim, normal, né? Só que só em duas pessoas, não podia ser um grupo maior que duas pessoas. E agora já pode sair até 10 pessoas, em grupo de até 10 pessoas. Algumas lojas a partir de hoje já começaram a liberar. E as coisas aqui estão, graças a Deus, depois de 30 e poucos dias, tá começando a voltar ao normal. Pô, beleza. Aí teve muitas perdas de vidas, como é que foi a situação aí? Cara, em relação ao tamanho do país, a população do país, não tiveram muitas. Aham. Eu confesso que até ali, as três primeiras semanas, eu estava acompanhando bastante esses números assim, aí depois eu dei uma parada, né? Pode acompanhar muita notícia ruim, não é comigo não. Mas aqui a diferença estava muito. Tipo, tinha muitos casos, mas poucas mortes, assim, Aham. sabe? Se eu não me engano, eu tá numa faixa de 200 e alguma coisa. Até baixo, perto de outros lugares. Sim, sim, sim. Então, Renan, vamos falar de futsal, né? Que é o nosso meio, É vamos dizer isso assim. aí, isso aí. Isso aí a Renan, gente entende um pouquinho. conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, do seu início de carreira. Fala pra gente um pouquinho. Tu é mineiro também, né? Sou mineiro, sou mineiro. Primeiro eu queria agradecer o convite aí, Felipe. Dizer que é Eu que um agradeço. prazer poder estar participando. E como eu disse para você quando nós conversamos, espero poder contribuir, poder ajudar aí no teu trabalho, no que você está pensando aí para a galera que está podendo acompanhar essas lives aí. Pô, show de bola. Eu que agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite e com certeza vai contribuir muito mesmo. Então fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, onde tu começou, como é que foi até chegar aí. Então, Felipe, vamos lá. Meu nome é Renan Vasconcelos Cabral, né? Sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho 31 anos. Eu comecei na minha cidade natal, em Belo Horizonte. Comecei ainda criança, em escolinha, né? Devia ter os meus 6, 7 anos de idade, numa escolinha perto da minha casa. E lá, o meu treinador da escolinha na época, ele estava para ser treinador do Atlético Mineiro de futsal, das categorias de base ali na época. E nisso ele chamou ali, se eu não me engano, 4 ou 5 atletas da escolinha para poder ir para o Atlético com ele, né? Na verdade, fazer um teste para ver se Sim. conseguiria passar no teste. E eu estava entre esses 5 atletas, 5 ou 4, se eu não me engano agora. E ali começou a minha trajetória, vamos dizer assim, profissional, né? Comecei ali no Atlético Mineiro, e do Atlético Mineiro eu fiquei, se eu não me engano, 3 ou 4 anos. E aí dali eu fui para o Colégio Magno, que é uma escola bem famosa lá em Belo Horizonte, que disputava campeonatos da federação. Lá no Magno eu fiquei mais uns 2 ou 3 anos. Aí de lá eu fui pro Olímpico, que era um outro clube forte lá em BH também. Aí do Olímpico eu voltei pro Atlético, em 2008 isso, que era meu último ano do Sub-20, né? E dali a gente participou de uma Taça Brasil, onde eu acabei indo muito bem. E na semifinal e na final eu tive a sorte do Pipoca, que era o treinador da seleção sub-20 na época, tá acompanhando. Ele
como eu tinha ido muito bem, nosso time chegou até a final da competição, né? Perdemos para a Unisul, que tinha um baita time naquela época. Eu fui convocado para a seleção sub-20. E ali eu comecei, vamos dizer assim, a traçar mesmo a minha vida no caminho do profissional de futsal mesmo, que o próprio Pipoca me indicou ali para o Petrópolis, do Rio de Janeiro. E ali começou. Ali fiquei 2 anos no Petrópolis, aí depois fui 4 anos para Carlos Barbosa, e depois 1 ano no Atlântico de Erechim, depois eu fiquei 3 meses no Cazaquistão, aí a minha volta em 2016 eu fui para o Jaraguá, fiquei 5 meses em Jaraguá, terminei a temporada lá, né? Depois Joaçaba, 2 anos em Marechal e agora estou aqui na República Tcheca, no Erapac. Então, até deu uma abreviada aí por causa do tempo, só para... Tá ótimo. Até aproveitando ter falado de Petrópolis, eu sou de Petrópolis, moro em Petrópolis, sou mineiro também, da região de Muriaé, mas teve um amigo meu, quando ficou sabendo que eu ia te entrevistar, né, a gente ia ter essa live, falou, pô, pergunta pra ele, faz pergunta pra ele, que eu vou te mandar aqui e tal, que é super fã seu, tá? Ele falou que te acompanhou aqui no PEC, teve a passagem, eu não sei se ele tá acompanhando, o William, parceiro meu, amigo meu, a gente estudou junto. Aí ele tem até uma pergunta aqui pra tu, deixa eu só achar aqui. Cadê? Como é que tu trabalha o psicológico pros jogos? Porque ele sempre te assistiu aqui em Petrópolis e sempre achou que tu teve sempre um psicológico muito forte, apesar da situação do jogo. Seja com um ginásio cheio, seja com um ginásio vazio, ou então um jogo muito quente. Ele sempre achou que você teve uma postura sempre muito centrada. Ele queria saber um pouquinho disso. Cara, isso é uma boa pergunta. Eu tenho até várias pessoas. Algumas pessoas comentam isso comigo, né? Uhum. E isso, na verdade, como é que eu vou te dizer? Eu tenho um trabalho, vamos dizer assim, durante o dia do jogo. Assim, eu costumo, assim, durante a semana que antecede o jogo, eu sou até um pouco desligado, vamos dizer assim. Sim. Não me preocupo muito com o adversário, não que eu não me preocupe muito, mas tipo, dificilmente eu vejo vídeo, fico, vamos dizer assim, bitolado com quem eu vou jogar. Mas no dia do jogo, eu sempre falo que o dia do jogo para mim é muito importante. Uhum. Que ali, desde quando eu acordo, eu já começo a pensar que meu dia tem que ser um dia muito bom, para eu estar bastante concentrado para o que eu vou enfrentar à noite ou no horário do jogo, né? Então eu costumo, principalmente no dia do jogo, me manter muito concentrado e assim, pensar no jogo, ver, aí eu penso nos adversários que eu vou enfrentar e tudo isso. E durante o jogo, cara, eu acredito que a grande maioria dos atletas, quando entram em quadro, esquece muito o que acontece fora, né? E eu procuro o máximo me manter focado no que está acontecendo ali dentro. Muitas vezes eu estou nervoso, sim, que a gente tenta não deixar transparecer, que isso é normal, né? Mas a forma que eu trabalho o meu psicológico nas partidas é dessa forma. No dia do jogo, principalmente, se concentrar bastante durante o dia, tirar o dia realmente para descansar, principalmente durante a tarde, quando o jogo é de noite. Aí sim, pensar nos meus adversários, pensar em que eu posso fazer no jogo, características do time que eu vou enfrentar, como é que eu tenho que fazer durante o jogo, determinada equipe que eu vou enfrentar. Então, eu costumo trabalhar meu psicológico, principalmente no dia do jogo, dessa forma, e estar concentrado na hora do jogo. Eu acho que isso é o mais, eu vejo que isso é o mais importante. Sim, top demais. Agradecer a pergunta do William. Infelizmente, falando assim, não vou me lembrar, né? Mas mandar um abraço para ele. Fico feliz que me acompanhava desde o início do PEC aí. Mandar um abraço para ele e agradecer a pergunta. Pô, com certeza. Pô, vai ficar todo bom quando ver. Com certeza. Aproveitando até um pouquinho para voltar lá atrás no teu início de carreira, tu sempre viu que queria ser goleiro ou tu tentava ali na linha ali e falava, opa, eu acho que alguém te jogou pro gol, como é que foi isso? Cara, era um fato muito engraçado. Eu, quando era menor, criança, né, até o meu irmão entrou na live aí, um dos meus irmãos, meu irmão mais novo, Gustavo, mandar um abraço para ele aí, o Gu, tá lá em BH vendo.
a gente tinha um corredor no prédio que a gente morava e a gente brincava muito de bola ali, eu e ele. E eu sempre gostei de ir no gol, de defender e tal. Não sei por quê. Não sei por quê, mas sempre gostei. Mas também, como criança, gostava de fazer gol. E quando eu comecei nessa escolinha lá perto de casa, eu era mais alto do que os outros, né? Ó, um amigão meu que eu fiz aí nessa vira da bola, o Gustavo, que é goleiro. Vou dar um abração para ele aí também, tá brincando, centroavante nato. Ele sabe que no Peladão não tinha como, eu guardava mesmo. Não é ninguém. Não, mas aí nas escolinhas ali perto de casa, como eu era mais alto, e na época, nós estamos falando isso aí de 20 anos atrás, 21 anos atrás, as categorias de base eram divididas em 4 quartos, né? Eram 4 quartos de 7,5, se eu não me engano. E nessa época, quem jogava o primeiro quarto não poderia jogar o segundo quarto, e no terceiro e quarto quarto poderia misturar. E nessa época, o meu treinador lá, que foi o que me levou para o Atlético, por eu ser mais alto, ele sempre me deixava, e eu gostava de ir no gol, então ele me deixava um quarto eu jogava no gol, um quarto eu jogava na linha, eu jogava de pivô, somente quando o time estava perdendo, porque ele ficava nós éramos crianças e era só bola no alto para ficar desviando bola de cabeça. E no depois ele decidiu que ele achava melhor na cabeça dele no dia do jogo. Mas eu sempre gostei de ser goleiro, cara. Não sei porquê também, não sei porquê, mas a minha mãe falava que desde criança eu gostava de ir no gol. Eu lembro que eu brincava com esse meu irmão mais novo aí no corredor de casa, de ser goleiro e tal. Não sei o porquê não, mas escolhi ser goleiro. Para ser goleiro também tem que... Eu já ouvi muito falar, eu também sou goleiro, bem, vamos dizer, aposentado assim, já não jogo muito mais bola, mas o goleiro tem que ser um pouquinho doido, né? Para escolher esse lado tem que ser um pouquinho doido. Aí eu tive a oportunidade no Atlético, meu treinador perguntou, mas Renan, você quer ir como goleiro ou como pivô? Aí eu decidi ir como goleiro e aí não tinha mais como voltar atrás. Aí já não dá mais. E pega o gosto, né? Sim. O goleiro é o primeiro a chegar e o último a sair sempre, não tem jeito. Exatamente, também. Exatamente. Olha dobrado. Sobre até o início da carreira ainda, Renan, quando é que tu viu que dava para ser profissional? Tu pensava em fazer outra coisa da vida ou quando chegou no Atlético Mineiro ali, começou a subir, chegou na seleção, falou, não, é isso mesmo que eu quero, eu vou ser profissional, eu vou correr atrás? Na verdade, a minha decisão de correr atrás mesmo foi no meu primeiro ano de sub-20. Quando até eu tinha acabado ali de fazer, na época da escola ali, eu estudava no Colégio Magno, e ali eu tinha acabado de acabar o segundo ano, né? E aí ia sair do Magno, porque não iria jogar mais lá. E ali eu ia para o meu primeiro ano de sub-20 e ali foi quando eu realmente decidi que era aquilo que eu queria. Até então eu jogava porque eu gostava, né? Mas não tinha não tinha nenhum pensamento assim, não, vou ser jogador, não tinha até então. Mas aí depois daquilo ali, eu tomei muito gosto pelo futsal, gostei bastante. E aí naquela ocasião ali, se eu não me engano, 2008 foi meu último ano, 2006, meu primeiro ano no Olímpico ali eu decidi, comuniquei meus pais que eu formei na escola, terceiro ano, logo depois, e falei para meus pais, eu vou tirar um tempo para tentar que é o meu sonho, que é ser jogador de futsal. E se dentro de 3 anos eu não conseguir, eu volto a estudar, fazer uma faculdade e tal. E eu dei a sorte que os meus pais tinham condições de me apoiar nesse sonho, uma coisa muito importante a se dizer, né? E me apoiaram lembro que quando eu falei com meu pai falou, é isso que você quer? Então eu te apoio, pode tentar, e se não der certo, você caça outra coisa para fazer. Então
Então foi ali em 2006, na verdade, quando eu decidi, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou tentar. E graças a Deus deu tudo certo. E vai continuar dando certo por muito tempo ainda, se Deus quiser. Amém. A respeito aí, passou pelo PEC, né? A gente já falou um pouquinho. Queria que tu falasse um pouquinho da experiência de jogar na CBF, né? Que é um templo do futsal, para mim o melhor, maior clube de futsal, sem dúvidas. Não importa o momento que esteja a CBF, se seja brigando por título ou não, para mim sempre vai ser a maior. Queria que tu falasse um pouquinho da experiência de estar lá, né? Na capital do futsal. Cara, foi uma experiência muito boa. Como você mesmo disse, a CBF por si só já diz o que é, né? Ela é considerada a capital do futsal. Então, só interromper, mandar um abraço pro Dui aí, meu companheiro de Arapaga aqui na República Tcheca. Entrou aí, mandar um abração para ele. E meu vizinho também, mora no apartamento do lado. Mandar um abraço aí pro meu amigo Dui Albanês. Tamo junto, cara. Um abraço pra ele aí. E chegar na CBF para mim, cara, com certeza foi um sonho. E cheguei muito, muito novo, né? Eu cheguei na CBF, eu tinha 22 anos. Então eu lembro, primeiro dia que eu pisei lá na minha apresentação, eu não, vamos dizer assim, que eu não acreditava que eu estava ali, né? De ter conseguido chegar ali, porque eu lembro que quando eu decidi por jogar futsal mesmo, em 2006, com o meu pai me ajudando, ele mandou um e-mail para as categorias de base da CBF, e na época a gente não teve um retorno muito positivo, né? E aí quando eu tive essa proposta da CBF, eu não pensei duas vezes. Na mesma hora que eu tive a proposta, eu lembro que quem me ligou foi o falecido Rudi, que era supervisor. E quando ele me ligou, a primeira coisa que eu falei para ele foi assim: seu Rudi, eu aceito. Quanto eu vou ganhar, a gente vê depois. Mas a gente conversa depois. Mas minha resposta é sim, e eu aceito. Então foi uma experiência assim fantástica e ganhei muitos títulos lá, títulos de expressão, ganhei Mundial, ganhei Libertadores, ganhei Copa América, ganhei Superliga. Infelizmente só não ganhei a Liga ali em Carlos Barbosa, mas foi uma experiência assim fantástica como profissional, como atleta. Com certeza de todos os clubes que eu já passei, respeitando todos, mas pela história do Carlos Barbosa, assim, foi o maior clube que eu joguei, sim, e foi uma experiência muito positiva e muito boa. Até aproveitando a deixa aí, eu ia te perguntar, estava até aqui nas perguntas aqui na minha colinha, dentro da CBF, qual foi o título assim, que tu mais relevância, vamos dizer? Todos são importantes, mas tem algum que te marcou mais na CBF? Ah, sim, cara. Dentro da CBF, o título que mais me marcou foi o Mundial de 2012, porque foi o título que eu ganhei jogando, né? Os outros ali eu estava como segundo goleiro, né? E tive outros títulos jogando, como os dois gauchões que eu ganhei lá, eu também estava jogando, mas esse título do Mundial, por tudo que aconteceu na época, isso, contra o Inter Movistar. Tudo que aconteceu na época, tudo que girou em torno ali daquele título ali, dentro da CBF, foi o título que mais marcou para mim. Dentro de tudo que aconteceu ali, não vem ao caso comentar, mas foi o título, para mim, ali dentro, mais importante foi o Mundial de 2012 e ainda fui até eleito o melhor goleiro do Mundial, então para mim, ali dentro, foi o mais importante, foi isso aí. Nessa final tu fez gol? Eu tô lembrando aqui, eu não sei se foi nessa final que tu fez gol. Não cheguei a fazer gol na final, não. Porque teve. Eu tava até vendo alguns lances da seus antes de conversar contigo. Eu falei, pô, eu acho que eu vou chamar, fazer o convite pra ele e tal. Eu não me lembro. Ah, não, foi Atlético de Erechim. Foi um jogo da Liga Nacional, se eu não me engano, que tu fez um gol, tu já jogou ela pra frente assim, saiu na arrancada e deu um tapa, só tinha um marcador na frente. Isso, foi um jogo da Liga. Foi um jogo da Liga de 2013. Esse foi um jogo da Liga de 2013.
E eu ia até te perguntar, eu vi alguns gols seus, características. Você prefere, pode ter pergunta de um amigo meu para te fazer também. Você prefere fazer um gol na decisão, só fazer, vamos dizer assim, ou pegar um pênalti? Ah, cara, por ser goleiro eu prefiro pegar um pênalti. Sem dúvida. Por ser goleiro eu prefiro pegar um pênalti. Eu digo até que eu sou traumatizado com o pênalti, que eu perdi uma liga nos pênaltis pro Santos. Então, prefiro mil vezes pegar um pênalti. Agora, dentre todos esses jogos que você já tem no currículo e tal, qual... Opa, tem alguém me ligando aqui agora. Não sei. Dentre esses jogos todos que você já fez na carreira, o mais marcante até hoje? Ah, uma boa pergunta. Cara, o jogo mais marcante. Difícil. Cara, eu vou citar dois, tá? Vou citar dois assim. Eu cito a final do Mundial de 2015, que eu estava pelo Atlântico, que nós ganhamos do Kairat, que era um jogo que eu brinco que a gente pode jogar mais 10 vezes contra eles e que nós não vamos ganhar. Que, sendo bem realista, o time do Kairat naquela situação era muito superior ao nosso, mas ali nós fizemos coisas que ninguém acredita. Então, esse jogo e as quartas de finais da Liga de 2018, que nós eliminamos a CBF lá dentro de 2-0, que eu estava pelo Marechal, pelo Copa Grill. Uhum. Esses dois jogos, assim, que se eu tivesse que escolher entre todos os jogos marcantes, hoje eu escolheria entre esses dois jogos aí que me marcaram bastante pela atuação que eu tive e pela toda a história que envolvia os dois jogos. Então, esses dois aí, o Mundial de 2015 pelo Atlântico e as quartas de finais da Liga de 2018 contra a CBF e eu pela Copa Grill. Isso, lá em Carlos Barbosa. Tu tem noção de quantos gols na carreira tu tem? Quantos gols? É. Ah, não, são poucos. São poucos. Cara, se eu for pegar aí só pelo adulto ali, eu consigo te lembrar rapidinho, ó. Pelo Petrópolis, se eu não me engano, em 2 anos, eu fiz um gol, que foi numa Superliga lá em Uberlândia. Pelo Carlos Barbosa, em 4 anos, eu fiz 4 gols, se eu não me engano. Um por ano. 4 gols. Pelo Atlântico, eu fiquei 1 ano e eu fiz 3. E aí já estamos falando em 7, né? No Atlântico ali 3. Aí no Cazaquistão eu fiz 1, 8. No Jaraguá eu não fiz nenhum. No Joaçaba eu fiz 3. Joaçaba eu fiz 3, são 11. E pela Copa Grill eu fiz 3 ano passado, até um fato engraçado, em um só jogo eu fiz 2, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha carreira. Fiz 2 e no meu primeiro ano de Copa Grill eu fiz 1 ou 2. Então no máximo uns 15, 16 aí, não vai passar disso. Isso contando só pelo profissional, né? Aproveitando aí para falar que o William acabou de entrar aí, ó. Deixa eu até um comentário aí para tu aí. Opa, valeu, William, abração. Goleiro também, um dos melhores aqui da cidade para mim, sem dúvida. Opa. O auge aqui, só aceitava ser bom para ele. Um amigo meu de BH comentou um jogo aqui, estadual Atlético e Minas, realmente. Aquele estadual ali de 2007, também fui muito bem no jogo, verdade. Nós ganhamos do Minas, que deu a gente a vaga na Taça Brasil do ano seguinte, onde começou aquela trajetória que nós falamos do início ali de seleção, começou naquela final. É um jogo marcante também, que realmente aquele jogo ali eu fiz um jogo muito bom também. Uhum.
deixar até pro pessoal aí, se quiser fazer pergunta, manda aí pra gente aí, né? Comenta, deixa bastante pergunta aí que, vamos dizer, estamos com tempo. Eu acho, né? Isso aí. Ô, Renan, hoje, como é que tu vê a liga aí da República Tcheca? É um nível que tu esperava? É um pouco abaixo? O que que tu vê aí? Cara, Felipe, eu vou dizer que eu me surpreendi bastante quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu esperava que ia ser um campeonato de dois, três times no máximo, assim, pelo que eu via, né? Acompanhava de longe. E eu cheguei aqui, você tem aqui quatro, cinco times, incluindo o nosso, né? Times competitivos. Realmente, você vai pegar aí uns quatro, uns dois times que realmente não tem como competir com esses outros quatro, cinco. Tu vai pegar aí uns três ali que vão fazer jogos equilibrados, mas no final esses times vão ganhar. E você tem aí quatro, cinco times que são jogos difíceis. Então eu me surpreendi bastante positivamente nesse aspecto assim do Campeonato da República Tcheca. Sim, sim. A questão de, vamos dizer, trabalho mais pessoal da preparação de goleiros também foi aquilo que tu esperava, chegar aí e ter uma preparação ideal? Como é que foi isso? Eu também tive uma surpresa muito boa em relação a isso, né? É que eu cheguei aqui e tinha um treinador de goleiro do time aqui, que ele foi até goleiro há anos atrás aqui. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu sempre tinha aquela coisa, né, cara, como é que será que vai ser os trabalhos? É que eu sou um goleiro que gosto de fazer muitos trabalhos de reação, eu prefiro defender com a mão do que com o pé. Vamos dizer assim que eu sou um pouco das antigas, dos goleiros mais antigos, vamos dizer assim. Então eu tinha sempre essa coisa na cabeça, como será que vai ser? Será que os trabalhos lá vou demorar a me adaptar? Será que eu vou ter problema com isso? Entre aspas, problema, né? E eu me surpreendi, cara, eu me surpreendi positivamente que é um trabalho diferente do que a gente faz no Brasil, do que eu estava acostumado a fazer no Brasil. Inclusive, até nos meus últimos anos de trabalho ali no Brasil, eu peguei treinadores muito bons que conseguiam encaixar o que eu gostava nos trabalhos deles, me ajudou bastante. Então, eu me surpreendi positivamente que o trabalho aqui é um lado que a gente costuma muito se dizer, estilo europeu, estilo brasileiro e tal, mas é um meio termo ali. É um meio termo que, vamos dizer assim, que consegue agradar os dois lados, vamos dizer esse lado. Então, eu me surpreendi positivamente, gostei bastante e não tive problema nenhum na adaptação dos treinamentos de goleiro. O William te mandou mais uma pergunta aí, ó. Como manter esse nível psicológico em alto nível durante uma partida inteira? Foi o que a gente conversou ali no início, né? Que até você mencionou que essa era uma pergunta dele. Vou responder de novo, como era uma pergunta dele e ele acabou de entrar. Então, William, eu comentei com o Felipe que o meu trabalho é praticamente durante o dia, cara. No dia do jogo, eu costumo me concentrar bastante. Aí sim, estudar o adversário que eu vou enfrentar, as características dos principais jogadores que eles têm e dentro disso tentar manter o mais focado possível durante o jogo para ter esse nível psicológico alto aí para conseguir ir bem na partida. Boa. Top demais. Ele mandou outra coisa pra tu. Essa intensidade diferenciada sempre foi o que eu admirei. Valeu, William. Obrigado. É brabo demais. Isso é legal, cara. Isso é legal para você ver. Coloca aí mais de. Nós estamos em 2020, mais de 10 anos que eu passei pelo Petrópolis e ter uma pessoa que me acompanhou, que torce por mim, isso é bastante gratificante. É o que eu costumo de falar, né? Eu, graças a Deus, estou tendo sucesso na minha carreira e tenho alguns títulos. Mas até eu comento com meus amigos que até pessoas que trabalharam comigo, que muitas vezes isso aí é a melhor coisa que a gente deixa, né? Vamos dizer que isso é um legado que eu deixei em Petrópolis, essas coisas boas, pessoas que até hoje me acompanham, vê nas redes sociais quando eu posto alguma coisa, pessoas de lugares que eu já passei que
agradecem, dão parabéns e tal, então isso é muito bacana, fico feliz. Eu fico, vamos dizer, fico triste pelo projeto aqui ter acabado, né, do PEC. Eu não cheguei a conhecer esse projeto, não consegui conviver, né, porque, vamos dizer, eu me apaixonei pelo futsal tem 5 anos, 6 anos. Eu admiro o futsal, que eu era mais do campo, né, acompanhava mais o campo. Então, quando eu comecei faculdade, terminar o ensino médio, pegar a faculdade, aí que eu comecei a me interessar mais pelo futsal. Tanto que quando eu comecei a querer ser treinador, né, eu quis começar no campo. Falei, não, eu vou começar no futsal aqui, no clube eu comecei no Lajinho aqui de Petrópolis. Eu falei, pô, vou migrar pro campo. Mas aí acabou que eu me apaixonei pelo futsal. E hoje eu só penso no futsal. Hoje, se eu puder, eu vejo futsal o dia inteiro, falo de futsal o dia inteiro. Entendeu? Meu namorado tá aqui atrás, aqui, tá brigando comigo. Eu sei. Ah, é normal, isso é normal. A respeito da temporada, e vocês foram consagrados os campeões, né? Mesmo o campeonato não tendo, vamos dizer, uma final, né? Como é que foi receber essa notícia que não continuaria o campeonato, até por causa dessa pandemia, esse problema todo? Como é que foi para você receber essa notícia que somos os campeões, mesmo não tendo a final e tal? Sim. Então, Felipe, até a minha noiva está aqui comigo, né? Ela veio passar um mês e por causa dessa pandemia, ela está aqui ainda que não consegue voo e tal. Até briguei com ela, por mim pode continuar aqui, só que ela tem que trabalhar no Brasil, né? E foi até uma coisa que a gente conversava bastante antes de sair essa decisão. Que existia, tem os dois lados, né? A gente fica feliz igual, até pela campanha que nosso time fez. Imagina, tiveram 20 rodadas disputadas. Nessas 20 rodadas nós ganhamos 18 jogos, empatamos um e perdemos um. Então isso não apaga o que a gente fez durante a temporada, né? Então ficamos felizes, comemoramos, brincamos aqui, que tem que se comemorar mesmo, porque o que a gente fez na temporada não é irrelevante, muito pelo contrário. E ganhamos de todos os adversários que teoricamente seriam adversários diretos nossos, aqueles 4, 5 times que eu te falei que brigariam pelo título, nós ganhamos pelo menos uma vez de cada um deles. O último campeão, que foi Spartas, nós ganhamos em casa e ganhamos na casa deles. Então, se a gente fosse pegar os favoritos, quando começou a competição, era Sparta e o Erapac. Então, nós ganhamos as 2 vezes do Sparta. Aí o time que estava em segundo, que é o Pilsen, nós ganhamos lá dentro da casa deles, que é o jogo que valia a liderança, empatamos em casa. Então, então nós fizemos por onde ser decretados campeões. Não é do jeito que a gente gostaria, com certeza todos nós atletas queríamos ter ganhado jogando, com uma final, com o ginásio cheio, poder no final do jogo, vamos dizer assim, estar cansado, mas comemorando, feliz. Mas devido a tudo isso que aconteceu, não vejo como ruim, vamos dizer assim, dar o título para nós, porque também é merecido, por tudo que nós fizemos nessa primeira fase. Tiveram discussões aqui se era certo ou não, né? O Sparta e mais um outro time, o Teplitz, não concordava com isso, mas eles também tiveram 20 rodadas para estar em primeiro. Nessas 20 rodadas eles não conseguiram, e existia uma diferença de pontos nossa para eles. Estavam todos com jogos iguais e a gente tinha 3 pontos na frente deles, faltando 2 rodadas. Então, achei válido pela forma que aconteceu, por tudo que aconteceu, achei válido, tinha que ser dessa forma, e com certeza nós ficamos felizes, nós comemoramos, até porque esse era um objetivo nosso, de poder ganhar esse título para poder ter a vaga na UEFA na próxima temporada. Então, ficamos bem felizes, e eu mais feliz ainda de estar chegando e já conquistar um título de expressão, que é da Liga, da República Tcheca, então foi bem bacana. Tem mais uma pergunta aí para tu aí, ó, do teu fã aí. Vamos lá. Trabalho ou talento? Qual é a relevância de cada um para um goleiro? Sabemos que vivemos uma era mais intensa, onde não se exige tanto tempos atrás. Trabalho ou talento? Eu acho que os dois andam juntos, cara.
por mais que você tenha talento, você tem que continuar trabalhando, senão não adianta. Eu sempre brinco que os extraterrestres, todos já pararam. O último extraterrestre no futsal, que foi o Falcão, parou tem 1 ano, 2 anos, 1 ano, se eu não me engano. Então, eu acho que o trabalho e o talento, eles andam juntos. Por mais que você tenha talento, se você não trabalhar, pode dar certo, mas é 1 e 10. E se com talento e trabalhando já é difícil, imagina sem trabalhar. Então eu acho que eu vejo que o trabalho e o talento andam lado a lado. Se você tem talento, trabalha, que a tua chance de ganhar vai ser muito, muito maior. Com certeza. As suas pretensões é continuar aí na República Tcheca? Pensa em continuar aí? Ou... Sim. A minha ideia é continuar aqui. Como eu te falei aqui, a gente tinha o objetivo de ganhar a Liga Tcheca para poder jogar a UEFA. Da forma que foi, nós fomos decretados campeões e tivemos essa vaga assegurada da UEFA. Então a minha ideia é continuar aqui, sim. A minha vontade, o meu desejo é continuar aqui no Europac, até para poder realizar um sonho também, que é jogar a UEFA, que é um campeonato que dispensa comentário. Se no campo a gente já vê e já acha aquilo tudo, eu tenho essa vontade, gostaria muito, quero muito ficar aqui para poder jogar essa UEFA na próxima temporada. Com certeza. A respeito ainda da Liga Tcheca, né? Ela é em formato de playoffs ou é de pontuação, somente a pontuação? Como é que funciona aí? A Liga Tcheca, ela tem a primeira... É tipo uma Liga Nacional. Ela tem a primeira fase, tá? Nós somos aqui em 12 equipes, se eu não me engano, são 12 equipes. Dessas 12, classificam 8 para os playoffs. Aí tem as quartas, a semi e a final. Mas ela é dividida dessa forma. Tem a fase regular, né, que são em turno e retorno, e depois vem os mata-matas. Renan, tem pergunta polêmica para tu aí. Qual a sua opinião sobre o fim do projeto da Copa Gol? Acho que deu uma travadinha lá. Tá me ouvindo, Renan? Acho que a internet caiu aqui. Não, o Wi-Fi caiu. Não. Já tá me ouvindo, Renan? Foi lá, caiu de novo. Renan saiu aí, vamos ver se ele vai voltar. A conexão lá deu uma caída. Continua mandando pergunta aí, gente. Continua aí. Aproveita o crack. Vamos lá, vamos lá. Ô, Felipe. Opa. Desculpa aí, a conexão, como eu te falei, ela oscila bastante, que é uma internet aqui para todos nós do prédio, e essa hora a galera começa a mexer. Agora eu botei no 4G aqui, acho que agora vai. Certo. Tu conseguiu entender o que eu te falei, como é que funciona a Liga Tcheca aqui? Sim. Perfeitamente. Agora tem uma pergunta polêmica aí para tu, de como você vê essa situação da Copa Gol interna do projeto. Cara, todos nós fomos pegos de surpresa lá. Todos nós lá fomos pegos de surpresa. Nós não esperávamos que iria acontecer, até porque antes deles anunciarem que iria acabar o projeto, o vice-presidente chegou a ir num treinamento nosso
e disse que estavam buscando patrocínio para a próxima temporada já, que estavam em conversas para a próxima temporada e tudo mais. Então, todos nós fomos pegos de surpresa, não imaginávamos que isso iria acontecer. Para o futsal brasileiro foi muito ruim, porque era um clube que tinha uma estrutura muito boa, era uma cidade muito boa de se morar. A nível paranaense, eu não conheço as outras estruturas, mas pelo que a gente conversava com os outros atletas, era uma das melhores estruturas que tinham no Paraná. Então, acredito que o futsal brasileiro perdeu muito com esse fim do projeto da Copa Grill. Mas, infelizmente, no nosso esporte, principalmente, são coisas que acontecem devido ao baixo investimento, as pessoas não, as empresas não investirem muito, a gente fica à mercê dessa situação. Mas foi uma notícia triste, somente nós que estávamos ali. Mas infelizmente faz parte, bola para frente. Renato, uma pergunta aqui. Se tu pudesse escolher um dia da sua carreira para reviver, qual seria? Se eu pudesse reescolher um dia da minha carreira, cara. Tamo junto, virado. Tá? Valeu por participar aí. Valeu, William. Abraço. Olha, essa é uma pergunta boa, cara. Como eu te falei, eu fui um cara, eu posso dizer que eu fui um cara sortudo na minha carreira, assim, cara. Eu tive bastante momentos bons, assim, títulos, convocação para seleção, jogos inesquecíveis, assim. É difícil escolher só um dia assim, cara, mas se tiver que escolher um dia tiver que reviver um dia assim, eu vou colocar ali então as quartas de finais da liga ali, Copa Grill e Carlos Barbosa. Por tudo que aconteceu durante o dia, depois do jogo, as pessoas que estavam lá me assistindo, eu tive a grata surpresa que minha noiva estava lá com o irmão dela. Então, se eu tiver que escolher um dia para reviver, como eu falei, eu tenho muitos dias assim importantes, que foram dias marcantes assim, mas tiver que escolher um, eu escolho esse dia. Tá aí o Johnny, que também estava esse dia, jogava junto comigo ali na Copa Grill, um amigo que eu fiz até ontem, estava comentando sobre ele ali com a minha noiva, um amigão que eu fiz aí também. Participou desse dia aí, ele sabe que foi um dia muito importante para nós ali. Se eu tiver que escolher um dia, vamos dizer que eu escolhi esse dia então aí, de 2018. Pô, top. Assim como todo mundo tem dia bom, todo mundo tem dia ruim, né? Ah, sim. Qual foi o dia que tu fala assim, caraca, esse jogo eu tenho que esquecer porque esse dia eu não tava bem? Cara, se eu tivesse que escolher um dia assim, cara, teve um jogo quando eu tava no Atlântico, em 2015. Foi um jogo que, assim, ó, pra você ter ideia, o jogo terminou 9-6 pro Lajeado. 9-6 pro Lajeado esse jogo, pela uma Superliga, se eu não me engano. É o primeiro dia que me vem à cabeça, assim, agora que tu me perguntou, seria esse jogo aí, cara, que foi aquele dia que eu posso dizer que os caras chutaram 10 bolas no gol. Das 10 bolas, 9 foram gols. Só pra você ter uma ideia de como foi o dia, assim, como foi o jogo. Então, se tivesse que escolher, eu escolheria, vamos dizer, foi esse primeiro dia que me veio à cabeça aí, nós e eu pelo Atlântico, em 2015, contra o Lajeado. Top demais. A gente vem falando de jogadores, na última live que eu estava com o Zico, com o Davi também, o Axel, que inspiraram eles, treinadores, etc. Só um minutinho. Desculpa aí. A respeito de jogador que jogou junto ou que inspirou. Me fala um jogador primeiro que te inspirou a estar atuando, e depois eu queria que tu montasse uma pequena seleção, desde o goleiro ao pivô. Olha, cara, quem me inspirou,
foi o Bianchini, ex-goleiro do Minas, que hoje, infelizmente, ele parou. Mas para mim foi um cara que, como eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu cresci vendo o Bianchini jogar ali pelo Minas, tanto liga quanto campeonatos estaduais. Tive o prazer de jogar com o irmão dele em Petrópolis no meu primeiro ano, o Gui, que também era goleiro. Então, um cara que mais me inspirou assim desde o início foi o Bianchini do Minas. Sempre gostei das características dele, sempre me espelhei muito na característica de jogo dele, que também é esse tipo de goleiro que eu te falo, que é mais das antigas, que defendia, usava muito a mão para defender as bolas, principalmente bolas rasteiras, né? Que hoje em dia, até com a evolução que teve, com tudo que teve, muita gente está deixando isso de lado para usar mais a perna. Então, quem realmente me inspirou, assim, um cara que eu acompanhei bastante, que me gostar mesmo, assim, foi o Bianchini do Minas. Agora, montar uma seleção, cara. Para facilitar, para facilitar. Jogadores que você já conhece. Jogador que eu joguei junto. Não, mas não facilita não, cara. Complica, porque eu já joguei com muito cara bom aí, cara. Muito cara bom, cara. Mas vamos lá, escolher só 5 aí. Cara, de pivô, eu vou. Eu vou escolher o Flávio, que eu joguei em Carlos Barbosa. Flávio. De pivô, eu colocaria o Flávio. De ala esquerda. Eu não vou escolher o Falcão, que ficaria muito na cara, né? Eu vou levar um pouco pro coração esse ala esquerda, tá? Eu vou escolher o Jonathan, que eu joguei 5 anos junto com ele. E para mim, o Jonathan, que é. O Jackson é irmão do Jonathan, né? O Jackson hoje está no Corinthians. Para mim, foi um dos caras mais sensacionais que eu já joguei. E hoje eu posso dizer que é um irmão meu, um amigo meu que. Então, para mim, de ala esquerda, eu colocaria o Jonathan, que além de que era um craque. Um cara igual o passe dele, eu nunca vi igual. Então, eu colocaria o Jonathan na ala esquerda. O Flávio ali, eu falei no pivô, que também virou um irmãozão meu. De ala direita. Eu vou estar sendo injusto com muita gente, cara, mas eu vou colocar o Daniel Japonês, que hoje está no Barcelona, de ala direita. Jogamos ali 4 anos juntos em Carlos Barbosa. Tá? E de back, não tem como fugir, cara. Vou ter que botar o Rodrigo ali, que hoje está no Sorocaba, que eu peguei o Rodrigo numa fase que... Hoje o Rodrigo ainda é muito decisivo pelo Sorocaba. A história dele por si só diz bastante o que ele construiu ali em Sorocaba também. Mas na minha visão do que eu tenho do Rodrigo, eu peguei o Rodrigo, para mim, na melhor fase dele ali em Carlos Barbosa, que ele era fantástico para marcar e fantástico para atacar. Então, se eu tivesse que montar seleção assim, seria essa assim. Como eu falei, tem muito cara que eu joguei junto que tem muita qualidade. Eu tô sendo injusto com muitos aí, mas como é só um por cada posição, eu colocaria esses aí. E agora, um treinador que ou você tenha trabalhado junto, ou alguém que você ainda quer trabalhar junto, um treinador, fala pra mim. Dos treinadores, cara, que eu trabalhei, eu também trabalhei com bastante treinadores bons, tive essa sorte. Mas se eu tivesse que escolher, vamos dizer assim, o Renan é supervisor de um time e tem que escolher treinador para o time dele, eu ficaria muito em dúvida entre Paulinho Cardoso e Cassiano do Cascavel. São caras assim que eu trabalhei recentemente com os dois. São caras que a minha noiva até olhou para mim quando eu falei o nome dos dois, que foram caras que, tipo, eu tive, vamos dizer assim, embates, né, conversas, debatemos muitas coisas sobre o time, sobre tática, sobre várias coisas assim, mas são caras que eu gostei muito de como eles veem o futsal. Então, se eu tivesse que escolher um desses treinadores, eu ficaria muito
entre o Cassiano e o Paulinho Cardoso. Ô, Renan, um sonho ainda para alcançar. O que você pensa aí? O que você almeja? Um sonho para alcançar no esporte, cara. Ué, vamos falar na minha vida hoje, né? Eu tinha uma vontade, um desejo muito grande que era ganhar uma Liga Nacional. Que no Brasil é o único título que eu não conquistei. Então eu tinha essa vontade, esse desejo. Infelizmente até ano passado eu não consegui. Então hoje, colocando a partir de hoje, assim, um sonho que eu tenho, assim, cara, como eu te falei, nós conseguimos essa vaga para a UEFA, que era um sonho meu jogar essa UEFA. Então o meu sonho é poder desfrutar desse momento, espero ter na próxima temporada, e chegar o mais longe possível. Eu sei que eu continuando aqui no Erapac, não seremos favoritos, né? Até pelas outras equipes que participam, tem até maiores investimentos que o nosso, mas eu costumo sempre pensar grande. Deus já mostrou para mim que o impossível não existe quando nós ganhamos do Kairat lá em 2015. Então, fazer história dentro da UEFA. Se eu tivesse que botar um sonho hoje em dia para mim, sim, seria fazer história na UEFA, ou na próxima temporada, ou daqui 2 temporadas, mas se tivesse que botar um sonho, é fazer história na UEFA. Pensando a longo prazo, né? O que você, vamos dizer, cheguei lá, hoje eu não quero mais jogar. Pretende seguir no futsal de alguma maneira, seja preparador de goleiro, treinador, pensa em alguma coisa assim, ou não? Vou parar, eu acho que agora vou botar a cabeça no lugar. Não, Felipe, eu não tenho essa vontade de continuar no futsal depois que parar, não. Quando eu comecei, eu tinha bastante, queria muito poder continuar no futsal. Só que depois de alguns anos, devido a várias coisas que aconteceram, nosso pensamento muda, a gente amadurece em outras coisas, mas não tenho vontade de continuar no futsal. Hoje, falando hoje, né? A minha vontade não seria continuar no futsal, não. Até porque, vamos dizer assim, hoje eu sou noivo, né? A gente mora longe, a gente está junto aí vai fazer 5 anos, e nesse tempo todo sempre longe. E eu agradeço tudo que eu tenho ao futsal, mas ao mesmo tempo, nesse aspecto, o futsal acaba atrapalhando, entre aspas, um pouco essa distância. Então, depois que eu parar, eu continuar com essa vida, eu teoricamente vou continuar me afastando momentos importantes da minha família e tal, e isso eu não gostaria, não gostaria. Eu estou aí nessa batida aí já tem 11 anos, né? E desses 11 anos já perdi bastante data importante. Já perdi o casamento do meu irmão, aniversário do meu pai, da minha mãe, já perdi bastante datas comemorativas assim, então não pretendo. Mas por um motivo de família mesmo assim, não pretendo. Agora, queria que tu deixasse um dica aí pro pessoal que está começando, tanto na carreira profissional, ou então aqueles que mesmo atuam no amador, né? Que sempre se inspira em alguém, foi você, por exemplo, o Ida, que está conversando contigo. Então, hoje a gente joga campeonatos de amadores, então a gente sempre continua se inspirando em outras pessoas, né? E que tu deixasse uma dica, uma palavra para quem está começando, ou então Cara, uma mensagem que eu posso deixar primeiramente, nunca desistir, acreditar no teu sonho, né? Mas não basta só acreditar, tem que trabalhar bastante, correr bastante atrás do que você realmente quer, que as coisas não vão cair no nosso colo se a gente não correr atrás, se a gente não se dedicar, se a gente não se abdicar de algumas coisas. Eu até hoje tenho que me abdicar de várias coisas para poder conquistar tudo que eu quero, dos meus objetivos, das minhas vontades. Então é nunca desistir, sempre correr atrás, trabalhar ao máximo e principalmente não perder a tua essência,
sempre acreditar nos teus princípios, vai bater de frente com algumas pessoas por causa disso, mas se você acredita nele, não ir contra os seus princípios e acreditar, lutar sempre que as coisas, como eu costumo brincar, se não deu certo é que ainda não chegou no final. Então continue trabalhando, continue se dedicando, com certeza as coisas aos poucos vão entrando no eixo. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, não desistir, continuar trabalhando, que no final tudo dá certo. Eu queria, antes de mais, te agradecer, tá? Nosso tempo já está chegando ao fim. Te agradecer demais por ter aceitado esse convite, tá? Deixar a Bianca para a gente fazer uma outra resenha futuramente, tá? Depois que essa pandemia passar, tudo mais. Te dizer também que essa nossa resenha vai estar no YouTube, depois digital, vai estar no YouTube. Depois eu vou mandar o link para você e tal. Tá bom? Te agradecer muito, 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 muito obrigado mesmo. Tá bom? Deixa uma palavrinha pro pessoal aí. Felipe, eu agradeço o convite, desde que eu falei ali antes. Espero poder ter ajudado, ter contribuído com o que você pensava para a live. Agradeço de coração o convite, fico feliz em poder participar desse momento que o mundo inteiro está passando aí, todo mundo tendo que ficar em casa, é a forma que as pessoas conseguiram de interagir e ao mesmo tempo distrair as outras pessoas, falando do que a gente gosta, do que a gente trabalha. Agradecer o convite, com certeza quando você quiser é só chamar, que se a gente conseguir encaixar o tempo no dia, no horário, vou estar à disposição para conversar, para trocar aquela ideia. E agradecer, cara, agradecer o convite, agradecer aí as perguntas e muito, muito legal poder participar. Mandar um abraço para todos que entraram aí. Muitos amigos entraram aí, a gente não consegue mandar um abraço para todo mundo. Tá até o Mago aí, que é mais um cara que joga comigo aqui. Mandar um abração para ele que estava presente na live aí. E dentre outras pessoas que entraram aí também. Show de bola, obrigadão, tá? Até a próxima. Vou continuar acompanhando o seu trabalho aqui, tá bom? Tudo de bom para vocês aí, para você e sua família. Tamo junto, tá? Obrigadão. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Um abraço. Adeus, tchau.